O sol de outubro mal havia nascido quando Jonas Almeida abriu a porta da sua casinha simples, na periferia de Paranapanema, interior de São Paulo. O ar fresco da manhã trazia o cheiro de terra molhada que ele tanto amava, misturado ao aroma das plantas medicinais que cultivava com dedicação no pequeno quintal. Havia hortelã, alecrim, boldo, capim-santo, cada uma plantada com o cuidado de quem entende que a terra é generosa com quem a respeita. Jonas tinha 42 anos, mãos calejadas e rosto marcado pelo sol. Não era um homem de muitas palavras. Preferia deixar que seu trabalho falasse por ele. Em toda a região, não havia cerca que ele não consertasse, bomba d'água que não voltasse a funcionar, telhado que continuasse vazando depois que ele subisse lá. As pessoas o conheciam como o homem que nunca dizia não quando alguém precisava de ajuda. Ele regava as mudas de manjericão quando ouviu o barulho de um motor parando na estrada de terra. Não era comum receber visitas tão cedo. Limpou as mãos no pano velho que carregava no bolso e caminhou até o portão improvisado de madeira. Na rua, uma mulher descia de um carro modesto, um Fiat Palio branco que já tinha visto dias melhores. Ela usava calça jeans simples, camiseta de algodão e tênis surrado. Os cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo desfeito, e havia algo no jeito dela que chamava a atenção. Parecia alguém tentando passar despercebida. "Bom dia", ela disse, aproximando-se do portão. A voz era baixa, quase um sussurro. "O senhor é o Jonas? Me disseram na vila que o senhor conserta qualquer coisa." "Sou eu mesmo. Em que posso ajudar?" "É a chácara ali do lado." Ela apontou para a propriedade vizinha que estava abandonada há mais de um ano. "Sou Laura. Estou cuidando da casa do meu avô que faleceu. O portão da frente está emperrado, não abre de jeito nenhum." Jonas conhecia bem aquela propriedade. Tinha sido do velho Sebastião, um homem solitário que morreu sem deixar herdeiros conhecidos. A casa havia ficado fechada, tomada pelo mato. "Posso dar uma olhada agora mesmo, se quiser", ofereceu Jonas, pegando sua caixa de ferramentas. "Sério, eu não queria incomodar tão cedo." "Não é incômodo. Estava só cuidando das plantas. Nada que não possa esperar." Laura sorriu pela primeira vez, mas era um sorriso tímido, como se não estivesse acostumada a sorrir com frequência. "Muito obrigada mesmo." Caminharam juntos pela estrada de terra. Jonas percebeu que ela olhava para os lados constantemente, como se esperasse algo. Quando um carro passou na estrada, ela baixou instintivamente a cabeça, escondendo o rosto. A chácara estava diferente. Alguém havia limpado a entrada, cortado parte do mato. A casa continuava precisando de reparos, mas dava para ver que Laura estava tentando arrumar as coisas aos poucos. O portão de madeira estava realmente travado. Jonas passou a mão pela superfície úmida e notou que a madeira havia inchado com as chuvas recentes. As dobradiças estavam enferrujadas também. "Vai precisar tirar as dobradiças velhas, lixar a madeira e colocar dobradiças novas", explicou. "Não é difícil, mas leva um tempo. Posso começar agora e terminar amanhã. Tenho as peças. Comprei na cidade ontem." Laura abriu uma sacola que estava encostada na parede e mostrou as dobradiças novas, parafusos e uma lata de verniz. Jonas começou o trabalho em silêncio, como sempre fazia. Gostava da concentração que o trabalho manual exigia, do jeito como cada problema tinha uma solução se você parasse para pensar direito. Laura ficou observando por alguns minutos. Depois entrou na casa. Ele estava tirando os parafusos enferrujados quando ela voltou com uma caneca de café fumegante. "Pensei que pudesse querer. Fiz agora há pouco." Jonas aceitou a caneca, surpreso com o gesto. "Obrigado. Fazia tempo que não tomava um café feito por outra pessoa." "Mora sozinho?" "Há uns 5 anos, depois que meu pai faleceu." Ele tomou um gole e sentiu o café forte e bem feito descer quente pela garganta. "Esse café está muito bom. Aprendi com minha avó, ela dizia que café ruim era desrespeito com a visita. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas narrativas emocionantes." Jonas voltou ao trabalho. Laura se sentou nos degraus da varanda, observando-o trabalhar. Havia algo reconfortante naquela cena. A mulher quieta, o som das ferramentas, o canto dos pássaros ao fundo. "O senhor sempre trabalhou com isso?" Laura perguntou depois de um tempo.
consertando coisas. Desde criança, meu pai era caseiro de uma fazenda grande aqui perto. Ele me ensinou que um homem precisa saber resolver os próprios problemas. Jonas lixava a madeira com movimentos firmes. Quando ele adoeceu, fui eu quem começou a fazer os serviços. As pessoas iam chamando e acabei ficando conhecido na região. Seu pai melhorou? Não. Era câncer. Deixou dívidas do tratamento. Vendi o pouco que tínhamos para pagar. Fiquei só com a casinha onde moro. Laura ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Sinto muito. Deve ter sido muito difícil. Foi, mas me ensinou que a gente é mais forte do que imagina. Jonas parou de lixar e olhou para ela. E a senhora? Vai ficar muito tempo por aqui? Não sei ainda. Vim para resolver algumas pendências da família, decidir o que fazer com a propriedade. Ela desviou o olhar quando disse isso. Meu avô deixou tudo meio complicado. Sebastião era um bom homem. Quieto, mas bom. Uma vez a bomba d'água dele quebrou e eu vim consertar. Pagou mais do que eu pedi e ainda me deu um saco de laranjas. Jonas sorriu com a lembrança. Disse que homem que trabalha honesto merece ser pago honesto. Laura sorriu também, e dessa vez o sorriso alcançou os olhos dela. Parece mesmo coisa que meu avô diria. Jonas trabalhou por mais 2 horas, parando apenas para beber água que Laura trazia de tempos em tempos. Quando o sol estava alto, ele se levantou e limpou as mãos. Por hoje é isso. Amanhã termino de colocar as dobradiças novas e passar o verniz. Vai ficar bom. Quanto eu devo? A gente acerta quando terminar. Não se preocupe. Mas eu posso pagar agora. Não tenho pressa. Jonas pegou sua caixa de ferramentas. E assim tenho desculpa para tomar mais daquele café amanhã. Laura riu, e foi um som leve que pareceu surpreender até ela mesma. Então está combinado. Amanhã tem café fresco esperando. Jonas voltou para casa, pensando na mulher misteriosa que havia aparecido. Havia algo nela que não se encaixava completamente. O jeito de falar educado demais. A postura, mesmo tentando parecer simples. E principalmente aquele olhar assustado toda vez que um carro passava. Mas Jonas havia aprendido a não fazer perguntas demais. Cada um carregava seus próprios fardos, e se Laura queria privacidade, ele respeitaria isso. Na manhã seguinte, Jonas acordou mais cedo que o normal. Tomou banho, vestiu sua melhor camisa de trabalho e seguiu para a chácara com a caixa de ferramentas e um sorriso discreto no rosto. Laura já estava acordada. Ele podia ver fumaça saindo da chaminé e sentir o cheiro de pão fresco que fazia seu estômago roncar. Bom dia! Ela cumprimentou da varanda. Chega na hora certa, acabei de tirar o pão do forno. Vem tomar café antes de começar. Não vou deixar você trabalhar de barriga vazia. A cozinha da casa era simples, mas acolhedora. Laura havia limpado tudo e, embora os móveis fossem antigos, tudo brilhava. Na mesa, ela havia colocado pão ainda quente, manteiga caseira, geleia de goiaba e o café fumegante numa caneca esmaltada. Jonas se sentou meio sem jeito. Não estava acostumado a ser servido, muito menos numa mesa tão bem arrumada. Isso tudo é para mim? Para nós dois. Também não tomei café ainda. Laura se sentou do outro lado da mesa. Não gosto de comer sozinha. Eles comeram em silêncio confortável. Jonas saboreava cada pedaço do pão macio, sentindo a manteiga derreter na língua. Era diferente de tudo que comia normalmente. Tinha gosto de cuidado, de tempo dedicado. Está uma delícia, disse sinceramente. Faz tempo que não como pão caseiro. Minha avó me ensinou. Ela dizia que cozinhar para alguém é uma forma de carinho. Laura tomou um gole de café. Passei tanto tempo comendo comida sem alma que quando vim para cá, decidi que ia cozinhar de verdade de novo. Comida sem alma. Restaurantes caros, comida sofisticada, mas que não tem gosto de nada. Ela percebeu que tinha falado demais e tentou disfarçar. Quer dizer, quando eu morava na cidade. Era tudo muito corrido. Jonas não comentou a contradição. Se ela havia dito que estava resolvendo pendências, por que falava como se tivesse saído de um mundo completamente diferente? Depois do café, ele voltou ao trabalho no portão. As dobradiças novas encaixaram perfeitamente e depois de algumas horas de trabalho cuidadoso, o portão finalmente abria e fechava suavemente. Pronto, anunciou,
testando o movimento mais uma vez. Agora só falta o verniz secar. Até amanhã já pode usar normalmente. Laura testou o portão abrindo e fechando com facilidade. O sorriso no rosto dela era genuíno. Ficou perfeito. Muito obrigada mesmo, Jonas. Foi um prazer. Ele limpou as ferramentas. Quanto aos materiais, quanto gastou? Ah, isso não importa. Quero pagar pelo seu trabalho. Não precisa pagar muito. Foi um serviço simples. Mas levou 2 dias do seu tempo. Laura entrou na casa e voltou com algumas notas. Ah, isso aqui está bom? Jonas olhou para o dinheiro e piscou surpreso. Era muito mais do que ele normalmente cobrava. É demais. Eu não posso aceitar isso tudo. Pode sim. É o que o serviço vale. Ela colocou o dinheiro na mão dele com firmeza. E se precisar de mais algum reparo por aqui, posso te chamar? Jonas olhou para a casa ao redor. Havia muito trabalho a ser feito. Algumas telhas soltas, janelas que precisavam de ajuste, a cerca dos fundos estava caída. Tem bastante coisa para fazer aqui, admitiu. Se quiser, posso vir algumas manhãs por semana. Vou arrumando aos poucos. Seria ótimo. Laura parecia genuinamente aliviada. Sozinha, eu não dou conta de tudo. E assim começou uma rotina que mudaria a vida de ambos para sempre. Nas semanas seguintes, Jonas passou a ir à chácara 3 vezes por semana. Sempre chegava cedo, quando o sol ainda estava baixo e o orvalho cobria as folhas. Laura já o esperava com café pronto e alguma coisa para comer. Pão caseiro, bolo de fubá, broa de milho. Ela cozinhava com um capricho que Jonas não via há anos. Enquanto trabalhava, ele percebia que Laura frequentemente ficava por perto, observando. Ela parecia genuinamente interessada no processo, em como ele resolvia cada problema. Como você sabe qual ferramenta usar? Ela perguntou certa manhã, enquanto ele consertava a fechadura da porta dos fundos. Experiência. E prestando atenção em como as coisas funcionam. Jonas girou a chave de fenda com precisão. Meu pai dizia que se você entender como algo foi feito, vai saber como consertar. Faz sentido. Laura se sentou no degrau ao lado dele. Deve ser bom saber fazer tudo isso com as próprias mãos. Tem uma satisfação em ver algo quebrado voltar a funcionar. Ele testou a fechadura que agora girava suavemente. Pronto. Mais um problema resolvido. Você tem família, Jonas? Além do pai que você mencionou, tenho uma irmã mais nova, Maria. Ela se casou e foi morar em São Paulo. A gente se fala de vez em quando, mas ela tem a vida dela lá. Jonas limpou a graxa das mãos. E a senhora? Tem família além do avô? Laura hesitou antes de responder. Tenho, mas é complicado. Ela desviou o olhar. Às vezes a família da gente não entende o que a gente quer da vida. Acham que sabem o que é melhor para nós. Entendo. Minha irmã também não entendia por que eu quis ficar aqui. Achava que eu devia tentar a vida na cidade grande, ganhar mais dinheiro. Jonas guardou as ferramentas. Mas eu gosto daqui. Gosto da simplicidade. Eu também estou aprendendo a gostar, Laura disse baixinho, quase para si mesma. Durante os almoços que eles começaram a fazer juntos, as conversas se aprofundaram. Jonas falava sobre sua infância, sobre como aprendeu a identificar plantas medicinais com o pai, sobre o sonho que carregava há anos. Sabe o que eu sempre quis fazer? Disse um dia, surpreendendo a si mesmo. Queria ter um viveiro, nada grande, só um lugar onde eu pudesse cultivar plantas, principalmente medicinais, e ensinar outras pessoas a cuidar delas. Um viveiro? Laura se inclinou para a frente interessada. Conte mais. Jonas sentiu o rosto esquentar. Raramente falava sobre seus sonhos. É meio bobo que não é bobo, conta. Tem tanta gente que não sabe mais cuidar da terra. Dependem de remédios caros para tudo, quando poderiam plantar um pé de boldo no quintal, uma hortelã. Ele gesticulou enquanto falava, animando-se. Eu queria ter um lugar onde as pessoas pudessem vir, aprender, levar mudas para casa, principalmente crianças. Mostrar para elas que a gente pode tirar tanto da terra se cuidar dela direito. Laura estava sorrindo, e havia uma luz nos olhos dela que Jonas nunca tinha visto antes. Seu sonho é bonito, ela disse com sinceridade. Realmente bonito. Mas precisa de dinheiro para começar. Terra, estrutura, mudas. Jonas deu de ombros. Vou juntando aos poucos. Quem sabe um dia.
Você vai conseguir, Laura afirmou com convicção. Tenho certeza disso. A forma como ela disse isso fez o coração de Jonas bater mais forte. Os dias foram passando e a chácara ia ficando diferente. Jonas consertou o telhado que pingava, ajeitou as janelas, reconstruiu parte da cerca dos fundos. Laura trabalhava ao lado dele sempre que podia, aprendendo, ajudando, sujando as mãos de terra e tinta. Certa tarde, enquanto pintavam a varanda juntos, Jonas reparou nas mãos dela. Eram delicadas, com unhas bem cuidadas, sem calos. Não eram mãos de quem estava acostumada a trabalho pesado. Você está se saindo bem, elogiou, para alguém que não está acostumada. Como sabe que não estou acostumada? Suas mãos. Jonas mostrou as próprias, calejadas e ásperas. Mãos contam histórias. Laura olhou para as próprias mãos e sorriu tristemente. É verdade. Minhas mãos contam a história de uma vida que eu não escolhi. Ela mergulhou o pincel na tinta. Mas estão aprendendo a contar uma história nova. Jonas não perguntou o que ela quis dizer. Percebia que Laura tinha segredos, mas respeitava o silêncio dela. Um dia, enquanto trabalhavam no jardim, uma caminhonete passou devagar pela estrada. Jonas notou que Laura congelou, o rosto ficando pálido. Ela se virou rapidamente de costas, fingindo mexer na terra. Você conhece aquela caminhonete? Perguntou Jonas depois que o veículo passou. Não, só... Prefiro não aparecer muito. Por quê? Laura ficou em silêncio por um longo momento. Porque tem gente que está me procurando. Gente da qual eu fugi. Ela olhou para ele com olhos carregados de medo. Eu não menti sobre estar aqui por causa do meu avô. Só não contei que também estou me escondendo. Se escondendo de quem? Da minha própria família. As palavras saíram em sussurro. Eles querem me obrigar a fazer coisas que eu não quero. Vender coisas que não deveriam ser vendidas. Jonas se sentou na terra ao lado dela. Você está segura aqui? Acho que sim, por enquanto. Laura encarou o horizonte. Mas não sei por quanto tempo. Se precisar de ajuda, pode contar comigo. Você nem me conhece direito, por que ajudaria? Ele pensou antes de responder. Porque conheço o suficiente. Conheço alguém que faz o melhor café que já tomei, que está aprendendo a trabalhar mesmo com bolhas nos dedos, que escuta meus sonhos como se fossem importantes. Jonas segurou a mão dela brevemente. Isso é suficiente para mim. Laura sentiu lágrimas se formando. Obrigada, sussurrou. Naquela noite, depois que Jonas foi embora, Laura ficou na varanda observando as estrelas. Fazia semanas que estava ali, e pela primeira vez em anos, se sentia verdadeiramente em paz. Sem pressões, sem expectativas impossíveis, sem ter que fingir ser alguém que não era. Com Jonas, ela era apenas Laura. Não a herdeira dos Monteiro, não a filha que decepcionou a família, não a mulher que estava fugindo de um destino que outros escolheram para ela. Era apenas Laura, a mulher que estava aprendendo a fazer pão, a pintar cercas, a cuidar de uma chácara abandonada. Mas ela sabia que não podia durar para sempre. Nos dias seguintes, Jonas começou a ensinar Laura sobre as plantas medicinais. Levou mudas da sua casa e plantaram juntos num canteiro perto da cozinha. Essa é hortelã, explicou, mostrando as folhas verdes e perfumadas. É boa para dor de barriga, má digestão. Você faz um chá e toma quentinho. E essa? Boldo, amarga que dói, mas é excelente para o fígado. Jonas plantava cada muda com cuidado, fazendo covas do tamanho certo. Meu pai tomava todo dia. Dizia que limpava por dentro. Laura observava fascinada, fazendo perguntas sobre cada planta, tocando as folhas com delicadeza, cheirando os aromas diferentes. Como você aprendeu tudo isso? Observando, lendo quando podia, mas principalmente tentando e errando. Jonas mostrou uma cicatriz no braço. Essa aqui foi quando confundi urtiga com outra planta. Aprendi rápido. Ela riu, e o som da risada dela fez Jonas sorrir também. Você gosta de ensinar, não é? Gosto. Acho que seria a melhor parte do viveiro. Ver as pessoas aprendendo, levando conhecimento para casa. Você vai ter esse viveiro um dia, Jonas. Eu sei que vai. A certeza na voz dela o comovia. Ninguém nunca havia acreditado nos seus sonhos daquela forma. As semanas se transformaram em 2 meses. A chácara estava irreconhecível.
o telhado consertado, as paredes pintadas, o jardim florescendo. E algo mais estava florescendo também, algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. Foi numa tarde de dezembro, enquanto descansavam à sombra depois de um dia de trabalho pesado, que o mundo deles desabou. 2 carros pretos pararam em frente à chácara, carros caros, reluzentes, completamente deslocados naquela estrada de terra. Jonas estava bebendo água quando viu os veículos. Laura estava dentro de casa. 4 homens desceram. 2 de terno escuro, óculos espelhados, postura de quem estava acostumado a ser obedecido. Os outros 2 pareciam seguranças. "Boa tarde", disse um deles, aproximando-se de Jonas com um sorriso que não alcançava os olhos. "Estamos procurando pela senhora Laura Monteiro. Nos informaram que ela está aqui." Jonas sentiu o sangue gelar. Monteiro. Laura nunca havia mencionado o sobrenome completo. "Não conheço ninguém com esse nome", mentiu. "Tem certeza?" O homem tirou um envelope do bolso interno do paletó. "Porque temos documentos que provam que esta propriedade pertence à família Monteiro. Que Laura Monteiro é a atual herdeira." Antes que Jonas pudesse responder, Laura saiu de dentro da casa. Ela havia ouvido os carros, o rosto estava pálido, mas ela caminhava com a cabeça erguida. "Olá, Dr. Mendes", disse com voz firme. "Meu irmão mandou vocês?" "Senhora Monteiro." O advogado fez uma reverência exagerada. "Que prazer encontrá-la finalmente." "Sim, seu irmão Marcelo está muito preocupado." "Assim como toda a família." Jonas olhou de Laura para o advogado, tentando processar o que estava ouvindo. "Senhora Monteiro, herdeira, família. Não há motivo para preocupação", Laura respondeu. "Estou bem. Sabemos que está bem, mas há assuntos urgentes que precisam de sua atenção." O advogado abriu o envelope. "Os investidores estão aguardando. Precisamos de sua assinatura para finalizar a venda das propriedades rurais, incluindo esta. Já disse que não vou vender. Senhora Monteiro, seja razoável. Estamos falando de milhões de reais. Seu irmão já aceitou os termos. Só falta sua concordância." Jonas deu um passo atrás, sentindo-se como se tivesse levado um soco no estômago. Milhões de reais. Propriedades rurais. Herdeira. Laura virou-se para ele, os olhos suplicantes. "Jonas, eu posso explicar." "Senhora Monteiro." Ele repetiu as palavras como se fossem veneno. Você é a Laura Monteiro? Da família Monteiro?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um dos seguranças pigarreou desconfortavelmente. O advogado observava a cena com interesse clínico. "Eu não menti sobre quem eu sou", Laura disse rapidamente, desesperada. "Só não contei tudo. Eu precisava descobrir quem me enxergaria sem o peso do meu nome. Você foi o primeiro que me viu de verdade." Jonas balançou a cabeça lentamente, sentindo a traição queimar no peito. "Você me deixou falar dos meus sonhos bobos, do meu viveiro que nunca vai existir, enquanto você..." Ele gesticulou para os carros, para os homens de terno. "Enquanto você brincava de ser pobre." Não era brincadeira. Tudo foi real, cada conversa, cada momento. "Foi teatro", Jonas interrompeu, a voz saindo mais dura do que pretendia. "Eu era o entretenimento, o caseiro simples que a milionária entediada podia observar como se fosse um animal no zoológico." "Não." "Jonas, por favor, deixa eu explicar direito." Mas Jonas já estava pegando sua caixa de ferramentas. Suas mãos tremiam de raiva e dor. "Não precisa explicar nada, senhora Monteiro. Agora eu entendo tudo. O dinheiro extra que você sempre me pagava. A forma como você se interessava pelo meu trabalho. Era pena ou curiosidade?" Ele começou a caminhar em direção à sua casa. "Espero que se divirta muito contando essa história para seus amigos ricos." A vez que a herdeira fingiu ser zeladora e enganou o caseiro idiota. Jonas espera, mas ele não parou. Não olhou para trás. Se olhasse, ela veria as lágrimas que começavam a se formar nos olhos dele, e ele não daria a ela essa satisfação também. Laura ficou parada no meio do jardim que haviam cultivado juntos, vendo Jonas se afastar. Queria correr atrás dele, forçá-lo a escutar, fazer ele entender que seus sentimentos eram reais. Mas as pernas não obedeciam. "Senhora Monteiro", a voz do advogado cortou seus pensamentos. "Podemos discutir os documentos agora?" Laura se virou para ele
e a fúria que sentiu foi tão intensa que o homem deu um passo para trás. Saiam, agora. Mas os documentos... Eu disse para saírem. Saiam da minha propriedade antes que eu chame a polícia. O advogado trocou olhares com os seguranças, depois deu de ombros. Muito bem, mas seu irmão vai querer falar com a senhora pessoalmente. E ele não vai ser tão paciente quanto eu fui. Eles entraram nos carros e partiram, deixando Laura sozinha no jardim. Ela se deixou cair no chão, entre as plantas medicinais que Jonas havia ensinado a cultivar. E, finalmente, permitiu que as lágrimas viessem. Havia perdido a única pessoa que a havia amado por quem ela realmente era. E o pior era que ela merecia. Deveria ter contado a verdade desde o início. Deveria ter confiado nele. Mas agora era tarde demais. Naquela noite, Jonas não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, olhando para o teto, repassando cada momento que havia passado com Laura. Cada sorriso, cada conversa, cada vez que os dedos dele se tocavam acidentalmente enquanto trabalhavam. Tinha sido real? Alguma parte daquilo havia sido real? Ou ele havia sido apenas um passatempo temporário para uma mulher rica que brincava de ser simples? A dor no peito era física. Ele havia começado a se apaixonar por ela. Pela primeira vez em anos, havia permitido que alguém entrasse em seu coração e descobriu que essa pessoa nunca havia existido de verdade. Laura Monteiro. Ele deveria ter desconfiado. Os gestos delicados, a forma de falar, as mãos sem calos. Todos os sinais estavam lá, mas ele havia ignorado porque queria acreditar que ela era quem dizia ser. Pegou o dinheiro que ela havia lhe pago guardado numa lata velha. Era mais do que ele normalmente ganhava em 3 meses. Dinheiro de pena. Dinheiro de culpa. Amassou as notas com raiva e as jogou no chão. Não queria o dinheiro dela. Não queria nada que viesse daquele mundo de mentiras e aparências. Queria apenas que ela tivesse sido real. 3 dias depois, a notícia explodiu nas redes sociais e no jornal local. Uma repórter que cobria eventos da alta sociedade havia descoberto onde Laura estava e publicou uma matéria sensacionalista. Herdeira de império do agronegócio, vivia disfarçada de zeladora no interior. A matéria trazia fotos da chácara, da propriedade modesta, e especulava sobre os motivos que teriam levado Laura Monteiro, filha de um dos maiores empresários do estado, a se esconder numa cidade pequena. Havia menções vagas sobre conflitos familiares e disputas por herança milionária. Jonas soube da notícia quando foi à vila comprar mantimentos. As pessoas o olhavam diferente, cochichavam quando ele passava. Na padaria, a dona Conceição, que sempre havia sido amável, mal conseguiu esconder a curiosidade. É verdade, Jonas, que você estava trabalhando para aquela mulher rica que estava se escondendo? Era só um serviço, dona Conceição. Nada demais. Mas dizem que ela é podre de rica, bilionária. A mulher se inclinou sobre o balcão, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. E que está fugindo da família porque não quer dividir a herança. Jonas pagou pelo pão e saiu sem responder. As fofocas já estavam distorcendo tudo, transformando a história em algo que não tinha nada a ver com a realidade. Ou tinha? Ele realmente conhecia a verdade. Conhecia Laura de verdade. Enquanto isso, Laura experimentava pela primeira vez o peso da exposição pública. Tentou sair para comprar alguns mantimentos na vila e percebeu que tudo havia mudado. As pessoas que antes a cumprimentavam com simpatia agora se afastavam ou a encaravam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. No pequeno café onde sempre comprava pão, o ambiente ficou em silêncio quando ela entrou. A dona do estabelecimento a atendeu com frieza profissional, sem o sorriso caloroso de antes. Uma criança que sempre brincava no portão ao lado, agora se escondia atrás da mãe, que a puxava com firmeza para longe. Laura pagou rapidamente e saiu, sentindo os olhares cravados nas suas costas. A vergonha a consumia. Não pela exposição em si, mas por ter enganado pessoas simples que a haviam acolhido sem perguntas. De volta à chácara, ela se trancou em casa. Não tinha coragem de enfrentar a cidade, muito menos de enfrentar Jonas. Foi então que recebeu uma ligação.
O número não estava salvo, mas ela reconheceu imediatamente a voz fria do outro lado. Laura, precisamos conversar. Marcelo. O nome do irmão saiu como um suspiro cansado. O que você quer? O que eu sempre quis. Que você seja razoável e assine os papéis. Já disse que não vou vender as terras do avô. Deixa de ser teimosa. Os investidores estão oferecendo uma fortuna. Podemos multiplicar nosso patrimônio em anos. Não é sobre dinheiro, Marcelo. Nunca foi. Então é sobre o quê? Sobre brincar de fazendeira? Sobre o caseiro? A voz dele tinha um tom de desdém. Li a matéria. Patético, Laura, mesmo para você. Laura apertou o telefone com força. Você mandou a repórter? Não precisei. Você mesma se expôs andando pela cidade, fingindo ser quem não é. Marcelo riu sem humor. Mas já que estamos no assunto, tenho uma proposta. Não me interessa. Vai se interessar. Vou visitar você amanhã e vou levar alguém comigo. Alguém que pode facilitar sua decisão. Quem? Você vai ver. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Laura ficou olhando para o telefone, um pressentimento ruim se instalando no estômago. Conhecia o irmão bem o suficiente para saber que ele não fazia ameaças vazias. No dia seguinte, Jonas recebeu uma visita inesperada. Estava cuidando das plantas quando um BMW preto parou em frente à sua casa. Um homem saiu do carro e Jonas reconheceu imediatamente o tipo. Terno caro, relógio de ouro no pulso, postura de quem estava acostumado a conseguir tudo o que queria. Jonas Almeida? O homem não esperou resposta. Sou Marcelo Monteiro, irmão da Laura. Jonas não disse nada, apenas continuou regando as plantas. Posso ter um momento do seu tempo? É sobre minha irmã. Não tenho nada para falar sobre ela, mas eu tenho algo para falar sobre você. Marcelo se aproximou, tirando um envelope grosso do bolso interno do paletó. E algo para lhe oferecer. Jonas finalmente olhou para ele, notando o envelope. Não me interessa. Nem sabe o que é. Não preciso saber. Se veio de você, não me interessa. Marcelo sorriu, mas era um sorriso frio calculista. Você é orgulhoso. Admiro isso. Mas orgulho não paga contas. Ele colocou o envelope numa mesinha próxima. Aqui dentro tem 50 mil reais. Tudo seu, sem compromisso. Jonas parou de regar as plantas. Em troca de quê? Em troca de nada. Considere uma compensação pelo transtorno que minha irmã causou. Ela tem o hábito de brincar com as pessoas e depois abandoná-las. Não quero seu dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, Jonas. Especialmente pessoas como você. O tom de Marcelo era condescendente. 50 mil reais dariam para começar aquele viveiro que você tanto sonha, não? Jonas sentiu o sangue gelar. Como ele sabia sobre o viveiro? Laura contou para você? Laura conta tudo para a família. Seus sonhinhos bobos, suas conversas inspiradoras. Como você a fez sentir especial. Marcelo deu de ombros. Mas ela vai cansar. Pessoas como ela sempre cansam de brincar de pobre. Saia da minha propriedade. Estou tentando te ajudar, Jonas. Pegue o dinheiro, esqueça minha irmã, siga sua vida. Marcelo começou a voltar para o carro. Porque se continuar se envolvendo com ela, só vai se machucar mais. Laura vai voltar para o nosso mundo. E não há lugar para você lá. Depois que o carro partiu, Jonas ficou olhando para o envelope sobre a mesa. 50 mil reais. O suficiente para começar o viveiro que sempre sonhou. O suficiente para mudar sua vida. Mas aceitar aquele dinheiro seria concordar com tudo que Marcelo havia dito. Seria admitir que ele era apenas um caseiro pobre que havia sido usado e depois descartado. Pegou o envelope e o guardou na gaveta sem abrir. Não sabia o que fazer com ele ainda. Naquela noite, não conseguiu dormir novamente. As palavras de Marcelo ecoavam na sua mente. Pessoas como você. Sonhinhos bobos. Não há lugar para você lá. Será que ele estava certo? Será que Laura realmente havia apenas brincado com ele? Mas então, lembrava do sorriso dela quando ele falava sobre as plantas. Da forma como ela escutava suas histórias com atenção genuína. Do toque suave dos dedos dela nos dele quando trabalhavam juntos. Aquilo não podia ter sido mentira. Não tudo. Ou podia. Pegou o telefone tentado a ligar para Laura. Queria ouvir a voz dela, queria que ela explicasse tudo direito. Queria acreditar que havia sido real,
mas o orgulho era mais forte. Guardou o telefone sem discar. Se ela quisesse falar com ele, sabia onde ele morava. Enquanto isso, na chácara, Laura também estava acordada. Havia passado o dia revirando os pertences do avô no galpão dos fundos, procurando por algo, qualquer coisa que pudesse guiá-la. Foi então que encontrou, escondida numa caixa velha de ferramentas, uma carta manuscrita. A letra trêmula era inconfundível. Do avô Sebastião. Com as mãos tremendo, ela abriu o envelope amarelado pelo tempo e começou a ler. Laura querida, se está lendo isto, é porque já parti. Espero que tenha encontrado esta carta, porque preciso lhe dizer algumas coisas que nunca tive coragem em vida. Esta terra não é apenas propriedade. É história, é raiz, é memória. Seu pai esqueceu disso quando foi para a cidade. Seu irmão nunca soube disso. Mas você, minha neta, você sempre entendeu. Lembro quando criança você vinha me visitar. Ficava horas me ajudando na horta, fazendo perguntas sobre cada planta, sobre cada animal. Você via a terra como eu via, como algo vivo que respira, que precisa de cuidado. Não deixe que vendam esta terra. Não deixe que transformem em mais um empreendimento sem alma. Se alguém souber cuidar deste lugar como se cuida de um filho, ouça-o. O valor de uma raiz não se mede em cifras. Seja forte, minha neta. E seja você mesma, não quem querem que você seja. Com amor eterno, Vovô Sebastião. Laura leu a carta 3 vezes, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. O avô sabia. Ele sempre soube que ela era diferente, que ela valorizava as coisas simples, que ela não se encaixava no mundo que a família havia construído. E ele havia deixado aquela propriedade para ela justamente por isso. Não como investimento, mas como refúgio, como um lugar onde ela pudesse ser quem realmente era. Apertou a carta contra o peito e tomou uma decisão. Não importava o que Marcelo fizesse. Não importava o que a sociedade pensasse. Não importava se Jonas a perdoasse ou não. Aquela terra não seria vendida, jamais. E se fosse para lutar sozinha contra toda a família Monteiro, então que fosse. Mas lutaria. Na manhã seguinte, Laura acordou com uma clareza que não sentia há meses. A carta do avô havia mudado algo fundamental nela. Não era mais a mulher fugindo de responsabilidades. Era alguém lutando por algo que acreditava. Vestiu-se com determinação e dirigiu até o cartório da cidade. Lá conversou longamente com o tabelião, um senhor de cabelos brancos que conhecera o avô Sebastião. Quero registrar esta propriedade como área de preservação afetiva e cultural, disse, colocando a carta do avô sobre a mesa, usando isto como base jurídica. O tabelião leu a carta cuidadosamente, ajustando os óculos. Isso vai impedir qualquer venda ou desenvolvimento comercial no local, explicou. Tem certeza? Absoluta. Sua família não vai gostar. Eu sei, mas é o que meu avô queria. E é o que eu quero. O processo levou o dia inteiro. Mas quando saiu do cartório ao final da tarde, Laura tinha em mãos os documentos que protegiam legalmente a chácara. Ninguém poderia vendê-la, demolir ou incorporar a qualquer projeto imobiliário. A terra estava protegida por lei e por afeto. 2 dias depois, a repórter que havia escrito a primeira matéria voltou. Bateu na porta da chácara com câmera e gravador na mão, sorriso profissional no rosto. Senhorita Monteiro, sou Carla Mendes, da TV Regional. Gostaria de propor um documentário sobre sua história. A herdeira que largou tudo para viver no campo. É uma história inspiradora. Não, obrigada, Laura interrompeu firmemente, mas é uma oportunidade de contar sua versão, de mostrar para as pessoas quem você realmente é. As pessoas não precisam saber quem eu sei quem eu sou. Isso me basta. Laura fechou a porta com educação, mas firmeza. Não estava mais interessada em explicações públicas ou em limpar sua imagem. Estava interessada apenas em fazer o que era certo. Na vila, os comentários continuavam, mas Laura aprendeu a ignorá-los. Cumprimentava as pessoas com educação, fazia suas compras necessárias e voltava para a chácara. Alguns ainda a evitavam, mas outros começaram a responder seus cumprimentos, ainda que timidamente. A mudança real começou quando Dona Conceição da padaria a chamou enquanto pagava pelo pão. Moça, ouvi dizer que você não vai vender a terra do seu avô. Laura assentiu.
Não vou. Está protegida agora. Que bom. A mulher sorriu pela primeira vez em semanas. Seu avô amava aquela terra. Seria triste ver virar mais um condomínio. Foi um pequeno gesto, mas significou muito. Alguém havia entendido. Enquanto isso, Jonas lutava com seus próprios demônios. O envelope com 50 mil reais continuava guardado na gaveta, intocado. Toda vez que olhava para ele, sentia um misto de raiva e tentação. Conversou sobre isso com seu velho amigo Toninho, um senhor de 70 anos que havia sido peão de fazenda a vida toda e agora vivia de uma pequena pensão. "O que você faria no meu lugar?" perguntou Jonas, sentado no banco da praça. Toninho acendeu o cigarro de palha, pensativo. "Depende. Você acredita que ela te usou?" "Não sei mais no que acreditar." "Então pensa assim, se estão te pagando para sair, é porque sabem que você vale mais ficando." O velho deu uma tragada longa. "Rico não gasta dinheiro à toa. Se o irmão dela veio aqui te oferecer essa grana, é porque você incomoda." "Eu incomodo?" "Você representa algo que eles não podem controlar. Sentimento verdadeiro. Coisa que dinheiro não compra." Toninho sorriu. "Por isso eles querem te tirar do caminho." "Facilitaria tudo." Jonas ficou em silêncio, processando as palavras do amigo. "Mas e se ela realmente tiver me usado? E se eu for só o idiota que acreditou na história?" "E se não for?" Toninho o encarou. "E se ela for verdadeira e você está jogando fora a única coisa boa que apareceu na sua vida por orgulho?" As palavras ficaram ecoando na cabeça de Jonas pelo resto do dia. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Pegou o envelope com os 50 mil reais, colocou num saco plástico e caminhou até a chácara de Laura. Era a primeira vez que voltava ali desde o confronto. O portão que ele havia consertado continuava funcionando perfeitamente. O jardim que haviam cultivado juntos estava florido. Tudo parecia exatamente como ele lembrava, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Não bateu na porta, não quis falar com Laura. Simplesmente deixou o envelope no portão, amarrado com um barbante, junto com um bilhete escrito à mão. "Não aceito o dinheiro dele. E não aceito ser comprado para sair da sua vida. Mas também não sei se consigo ficar. Preciso de tempo para pensar. Jonas." Junto com o envelope, ele colocou uma pequena muda numa lata velha de tinta. Era a planta mais rara que cultivava, a erva da fortuna, que só florescia uma vez por ano e era conhecida por trazer sorte verdadeira. Deixou tudo ali e foi embora antes que a coragem faltasse. Laura encontrou o pacote na manhã seguinte, quando saiu para regar as plantas. Leu o bilhete 3 vezes, segurando a muda com cuidado. Jonas havia devolvido o dinheiro e havia deixado a planta que mais amava. Não era um perdão, mas também não era uma despedida definitiva. Era uma pausa, um respiro, uma possibilidade. Ela plantou a erva da fortuna no canteiro principal, no lugar mais visível, onde recebia sol da manhã e sombra da tarde. Regou com cuidado, sussurrando para a planta como Jonas havia ensinado. "Cresce forte", murmurou, "porque eu vou precisar de toda a sorte possível." 2 semanas se passaram. Jonas aceitou a proposta de Campinas que havia recebido meses atrás. Supervisor de manutenção numa empresa agrícola, salário 3 vezes maior que o que ganhava, casa inclusa, benefícios. Era a oportunidade que sua irmã sempre disse que ele deveria aceitar. A chance de sair daquela vida simples e ter algo melhor. Ele fez as malas num domingo silencioso. Olhou para a casinha que havia sido seu lar por tantos anos, para as plantas que cultivava com tanto carinho. Tudo parecia pequeno de repente, insuficiente. Ou talvez fosse apenas seu coração que estava vazio. Carregou as malas no carro emprestado e deu uma última volta pela propriedade. Tocou as folhas das plantas medicinais, sentindo as texturas que conhecia de memória. Havia aprendido tudo ali. Seu pai havia morrido ali. Seus sonhos haviam nascido ali. Mas seus sonhos nunca sairiam do papel se ficasse. Precisava de mais. Precisava de um futuro real, não de fantasias impossíveis. Entrou no carro e ligou o motor. Não olhou para trás enquanto dirigia pela estrada de terra. Se olhasse, veria a chácara de Laura ao longe. E se visse, poderia mudar de ideia. A viagem para Campinas durava 3 horas. Jonas dirigiu em silêncio, o rádio desligado.
apenas o som do motor e dos próprios pensamentos. Pensou em Laura, no sorriso dela quando provava o café que havia feito, na forma como seus olhos brilhavam quando ele explicava sobre as plantas, nos momentos de silêncio confortável enquanto trabalhavam lado a lado. Tinha sido real? Alguma parte daquilo havia sido real? Estava a meio caminho quando viu a placa. Campinas, 80 quilômetros e... Faltava pouco agora. Logo estaria numa vida nova, com possibilidades novas. Sem passado, sem memórias dolorosas, sem a lembrança constante de uma mulher que talvez nunca tivesse sido o que ele pensava. Foi então que viu, na beira da estrada, uma família vendendo mudas de plantas. Um casal de idosos e uma criança, provavelmente neto, organizando vasos improvisados com mudas de hortelã, manjericão, alecrim. Jonas reduziu a velocidade, observando a cena. O menino devia ter uns 8 anos. Explicava para os motoristas que paravam sobre cada planta, gesticulando com as mãos pequenas, o rosto iluminado de empolgação. Era exatamente o que Jonas sempre quis fazer. Ensinar sobre plantas. Ver os olhos das pessoas se iluminarem com um conhecimento novo. Conectar as pessoas com a terra, seu viveiro, seu sonho, que ele estava abandonando para se tornar supervisor de manutenção numa empresa onde provavelmente nunca tocaria a terra novamente. Estacionou o carro na lateral da estrada e ficou olhando para a placa de Campinas ao longe. "O que eu estou fazendo?" sussurrou para si mesmo. Pegou o celular e ligou para o número da empresa em Campinas. Quando atenderam, respirou fundo. "Boa tarde. É o Jonas Almeida, sobre a vaga de supervisor. Sinto muito, mas não vou poder aceitar." Desligou antes que pudessem tentar convencê-lo do contrário. Fez o retorno e começou a dirigir de volta para Paranapanema. Não sabia exatamente o que faria quando chegasse lá. Não sabia se Laura ainda estaria na chácara ou se teria voltado para São Paulo. Não sabia se conseguiria perdoá-la completamente ou se ela o perdoaria por ter demorado tanto. Mas sabia uma coisa com absoluta certeza: não podia fugir. Não podia abandonar quem ele realmente era por medo de se machucar. Porque a terra que importava não era aquela que pagava mais. Era aquela onde a gente criava raiz. E suas raízes estavam em Paranapanema, com ou sem Laura, mas esperava com todo o coração que fossem com ela. Jonas chegou em Paranapanema no final da tarde. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa que ele sempre amou. Passou pela vila, pela praça onde conversara com Toninho, pelas ruas que conhecia de memória, mas em vez de ir direto para casa, encontrou-se guiando o carro em direção à chácara de Laura. Precisava saber. Precisava ver se ela ainda estava lá, se ainda havia alguma chance. Quando chegou, ficou parado do lado de fora por um longo momento, apenas observando. A propriedade estava diferente, muito diferente. Havia movimento, ferramentas espalhadas, pilhas de madeira nova, e Laura de costas para a estrada, cavando a terra com uma pá. Ela estava suada, os cabelos presos num coque bagunçado, usando as mesmas roupas simples que usava quando se conheceram. Mas havia algo diferente na postura dela. Determinação. Propósito. Jonas desceu do carro devagar, fechando a porta com cuidado para não assustá-la. O som ainda assim a fez se virar. Quando seus olhos se encontraram, o mundo pareceu parar. Laura largou a pá, limpando as mãos na calça. Seu rosto mostrava surpresa, esperança e medo ao mesmo tempo. "Jonas", ela disse, a voz saindo rouca. Você voltou." "Eu ia embora", ele admitiu, caminhando devagar até o portão. "Cheguei até a metade do caminho para Campinas, mas..." Ele olhou ao redor da propriedade. "O que você está fazendo aqui?" Laura seguiu seu olhar, como se vendo a chácara pelos olhos dele. "Estou construindo algo. Algo que deveria ter sido construído há muito tempo." "Construindo o quê?" Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. "Um viveiro. O viveiro Esperança." Laura apontou para onde havia marcações no chão, estacas com barbantes delimitando espaços. "Ali vai ser a estufa principal. Ali os canteiros para mudas. E naquele canto um espaço para aulas, onde as pessoas podem aprender sobre as plantas." Jonas ficou sem palavras.
Olhou para as marcações, para os materiais, para o projeto claramente planejado com cuidado. Você está construindo meu sonho? Não, Laura corrigiu, caminhando até ficar mais perto dele, mas ainda mantendo distância respeitosa. Estou construindo nosso sonho. Se você ainda quiser, claro. Laura, eu não entendo. Por que você faria isso? Porque você estava certo. Sobre tudo. Ela limpou uma lágrima que escapou. Eu menti para você. Não sobre meus sentimentos. Nunca sobre isso, mas sobre quem eu era. E você merecia a verdade desde o início. Por que não contou? Porque tinha medo. Medo de que você me visse diferente. Medo de que tudo mudasse. Laura deu um passo em direção a ele. Minha vida inteira, as pessoas só me viam como a herdeira Monteiro. Nunca como Laura. Mas você me via. A pessoa real por trás do nome. Jonas queria ficar bravo. Queria manter a raiva que havia alimentado por semanas. Mas olhando para ela, para as mãos calejadas e sujas de terra, para as bolhas que ele podia ver nos dedos dela, para a determinação nos olhos cansados, ele não conseguia. Você está fazendo tudo isso sozinha? Estou. Comprei os materiais, contratei alguns pedreiros para a estrutura básica, mas o resto... Ela mostrou as mãos. O resto eu estou fazendo com minhas próprias mãos, como você me ensinou. Por quê? Porque preciso provar. Para mim mesma, para você, para todo mundo. Que não sou apenas uma herdeira mimada brincando de fazendeira. Laura se aproximou mais. Que sou alguém capaz de trabalhar, de construir, de criar raízes de verdade. Jonas olhou para os projetos marcados no chão, imaginando como seria aquele lugar quando ficasse pronto. Era exatamente como ele sempre sonhou. Até melhor. Você usou seu dinheiro para isso? Usei e não me arrependo. Laura finalmente ficou bem perto dele. Jonas, eu sei que te machuquei. Sei que quebrei sua confiança. E sei que talvez nunca consiga reconquistá-la completamente. Mas quero tentar. Como? Sendo parceira de verdade dessa vez. 50% para você, 50% para mim. Você administra, ensina, faz o que sempre quis fazer. Eu cuido da parte burocrática e ajudo no que puder. Ela estendeu a mão para ele, mas sem tocar ainda. Fazemos isso juntos, de verdade. Sem mentiras, sem segredos. Jonas olhou para a mão estendida dela. Viu as bolhas, os calos começando a se formar, as unhas quebradas. Eram as mãos de alguém que havia trabalhado duro, que havia sofrido, que havia mudado. E sua família? O que eles vão dizer sobre isso? Já disse. Registrei a propriedade como área de preservação. Não pode ser vendida, não pode ser desenvolvida comercialmente. Está protegida. Laura sorriu tristemente. Meu irmão ficou furioso. Meu pai me ligou ameaçando cortar minha parte da herança do lado deles. Mas essa terra era do meu avô materno. Essa é minha. E você está disposta a perder tudo por isso? Não estou perdendo nada. Estou ganhando. Ela finalmente tocou a mão dele suavemente. Ganhando a chance de ser quem eu realmente sou. Ganhando um propósito. E espero ganhar você de volta. Jonas sentiu o calor da mão dela na sua. Era a mesma mão que havia segurado a xícara de café naquela primeira manhã. A mesma mão que havia aprendido a segurar ferramentas. A mesma mão que agora tremia ligeiramente de nervosismo. Recebi a proposta. Quase fui. Disse finalmente, repetindo as palavras que havia ensaiado durante toda a viagem. Mas percebi que a terra que importa é aquela onde a gente cria raiz. E você... Laura mal conseguia respirar. Você está criando raiz aqui? Sempre criei. Só estava com medo de admitir. Jonas apertou a mão dela. Mas preciso de tempo, Laura. Preciso aprender a confiar de novo. Eu entendo. Tenho todo o tempo do mundo. E preciso que você prometa uma coisa. Qualquer coisa. Sem mais segredos. Não importa quão difícil seja a verdade, você me conta. Prometo. Laura segurou a mão dele com as duas mãos. Jonas, eu te amo. Amo o homem que me ensinou que trabalho honesto tem dignidade, que me mostrou que a felicidade pode ser simples, que acreditou nos meus sonhos mesmo quando eu mesma não acreditava. Jonas sentiu algo se afrouxar no peito. A raiva, o ressentimento, a dor, tudo começou a se dissolver.
Eu também te amo, admitiu finalmente. Sempre amei. Mesmo quando estava furioso, mesmo quando tentei te odiar. Não consegui parar. Laura sorriu através das lágrimas, e foi o sorriso mais bonito que Jonas já tinha visto. Então, vamos tentar? De verdade dessa vez. Jonas olhou ao redor, para a chácara que haviam transformado juntos, para o viveiro que estava começando a nascer, para o futuro que poderiam construir, se fossem corajosos o suficiente. Vamos, disse finalmente. Mas tem uma condição. Qual? Aquela muda de erva da fortuna que eu deixei. Como está? Laura o puxou pela mão, guiando-o até o canteiro principal. Ali, no lugar de honra, a planta havia crescido. Ainda pequena, mas forte, com folhas verdes e saudáveis. Cuidei dela todos os dias, como você me ensinou. Jonas se ajoelhou ao lado da planta, tocando as folhas com delicadeza. Ela está bonita, forte. Como a gente vai ser? Laura disse, ajoelhando-se ao lado dele. Eles ficaram ali, lado a lado, observando a pequena planta que representava muito mais que sorte. Representava recomeço, perdão, esperança. Sabe o que meu pai dizia sobre plantas? Jonas perguntou. O quê? Que as mais fortes são aquelas que quase morreram, mas conseguiram sobreviver. As raízes ficam mais profundas, as folhas mais resistentes. Ele olhou para ela. Acho que é assim com a gente também. Laura segurou a mão dele novamente. Então vamos fazer nossas raízes ficarem bem profundas, para que nada mais nos arranque daqui. Eles se beijaram ali, no meio do jardim que haviam cultivado, ao lado da planta que representava seu futuro. Não foi um beijo de paixão desesperada, mas de promessa, de compromisso, de amor que havia sobrevivido à tempestade. Quando se separaram, Jonas sorriu. Então, sócia, quando começamos? Agora. Laura se levantou estendendo a mão para ajudá-lo. Tenho muito trabalho e pouca ideia do que fazer. Vou precisar do melhor professor que conheço. Vai ter que pagar bem, ele brincou. Pago com café da manhã todo dia, e almoços, e jantares se você quiser. Negócio fechado. Eles riram e o som ecoou pela propriedade que estava se transformando em algo muito maior que uma simples chácara. Estava se transformando em um sonho compartilhado, em um futuro construído juntos, em um lar de verdade. Nas semanas seguintes, Jonas e Laura trabalharam lado a lado, transformando o projeto em realidade. Ele ensinava, ela aprendia, ela sugeria melhorias, ele implementava. Aos poucos, o Viveiro Esperança começou a tomar forma. A comunidade que inicialmente havia rejeitado Laura começou a mudar de opinião quando viram o esforço genuíno. Dona Conceição foi a primeira a visitá-los, trazendo um bolo e curiosidade sobre o projeto. Então vocês vão ensinar as pessoas sobre plantas? Perguntou, observando as estruturas. Vamos, Jonas respondeu. Qualquer pessoa pode vir, aprender, levar mudas para casa de graça. De graça? De graça, Laura confirmou. É um projeto comunitário. O dinheiro que importa não está nos lucros. Dona Conceição sorriu. Seu avô ficaria orgulhoso, menina. E foi assim, com pequenos gestos e trabalho constante, que Laura finalmente conquistou seu lugar naquela comunidade. Não como a herdeira Monteiro, mas como Laura, a mulher que trabalhava duro e se importava com as pessoas. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de abril, o Viveiro Esperança abriu oficialmente suas portas para a comunidade. Jonas estava nervoso, ajustando pela 10ª vez a placa de madeira que ele mesmo havia esculpido com o nome do lugar. Laura se aproximou por trás, colocando a mão no ombro dele. Está perfeito. Relaxa. E se ninguém vier? Vão vir. Você vai ver. E vieram. Primeiro Dona Conceição com 3 netas curiosas. Depois Toninho com um grupo de amigos aposentados. Em seguida, famílias inteiras, crianças correndo entre os canteiros, adultos fazendo perguntas sobre as plantas. Jonas se transformou. Seus olhos brilhavam enquanto explicava sobre cada espécie, mostrava como plantar corretamente, ensinava sobre os cuidados necessários. As crianças se reuniam ao redor dele, fascinadas, tocando as folhas com delicadeza. Laura observava de longe, o coração cheio. Aquilo era tudo que ele sempre quis, e ela havia ajudado a tornar realidade. Dona Laura? Uma voz infantil atirou dos pensamentos.
Era a menina que costumava se esconder da mãe quando ela passava pela vila. Agora se aproximava com timidez, mas sem medo. Oi, querida. Como você se chama? Júlia. A senhora pode me ensinar a plantar uma flor? Laura sorriu, estendendo a mão. Claro que posso. Vem comigo. Elas se ajoelharam juntas num canteiro vazio. Laura mostrou como fazer a cova do tamanho certo, como colocar a muda com cuidado, como cobrir com terra na medida exata. Agora você precisa regar todo dia e conversar com ela, explicou Laura. Conversar? Sim, as plantas gostam de carinho. Meu namorado me ensinou isso. Júlia olhou para onde Jonas estava, cercado de crianças. Ele é legal, sabe muito sobre plantas. Sabe mesmo, é o homem mais sábio que conheço. A menina plantou sua mudinha com concentração, a língua para fora em esforço. Quando terminou, olhou para Laura com olhos brilhantes. Ela vai crescer? Vai sim. Se você cuidar com amor, ela vai crescer forte e bonita. Como vocês dois? A menina perguntou com inocência. Laura piscou, surpresa. Como assim? Minha mãe disse que vocês quase morreram, mas cresceram de novo, mais fortes. A simplicidade da observação tocou Laura profundamente. Sua mãe está certa. Às vezes as pessoas também precisam de cuidado para crescer. No final da tarde, quando os últimos visitantes foram embora, Jonas e Laura se sentaram na varanda da casa, observando o viveiro em funcionamento pela primeira vez. Havia terra revirada, ferramentas espalhadas, mas também risos ecoando, esperança plantada. Foi um bom dia, Jonas disse, pegando a mão dela. Foi perfeito. Sabe o que estou pensando? O quê? Que precisamos expandir. As pessoas estão interessadas. Podemos fazer oficinas toda semana, não só quando quiserem vir. Laura sorriu. O Jonas empreendedor estava nascendo. Podemos. E eu estava pensando em algo também. O quê? Em transformar parte da casa em pousada pequena. 2 ou 3 quartos. Para pessoas que queiram ficar alguns dias, aprender mais sobre a terra, sobre as plantas. Jonas a olhou com admiração. Seu sonho. Nosso sonho agora. Eles ficaram ali até o sol se pôr, planejando o futuro, rindo de piadas bobas, simplesmente existindo juntos. Era tudo tão diferente daqueles primeiros dias cheios de tensão e segredos. Naquela noite, enquanto jantavam na cozinha simples que Laura havia aprendido a dominar, Jonas fez uma pergunta que vinha adiando há semanas. Laura, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você se arrepende? De ter deixado tudo para trás, a família, o dinheiro, a vida que tinha? Laura colocou o garfo no prato e olhou ao redor da cozinha, para os móveis simples que haviam restaurado juntos, para as plantas na janela, para o homem à sua frente com as mãos calejadas e o coração generoso. Nunca, nem por um segundo. Ela pegou a mão dele sobre a mesa. Eu não deixei nada para trás, Jonas. Eu deixei uma prisão. Aqui eu encontrei liberdade. Encontrei propósito. Encontrei você. Mesmo com todo o sofrimento, com a exposição, com as fofocas, com sua família te rejeitando, mesmo assim, porque aprendi algo importante. Laura apertou a mão dele. Aprendi que família verdadeira não é aquela que te prende com correntes de ouro. É aquela que te liberta para ser quem você realmente é. Jonas sentiu os olhos marejarem. Você me fez um homem melhor, sabia? Como? Me ensinou que sonhar grande não é bobagem. Que eu posso querer mais da vida sem me sentir culpado. Que mereço ser feliz. Você sempre mereceu, Jonas. Só precisava acreditar nisso. Eles terminaram o jantar em silêncio confortável, cada um absorvido nos próprios pensamentos sobre como a vida havia mudado. 2 meses depois, o Viveiro Esperança já era conhecido em toda a região. Escolas marcavam visitas, famílias vinham aos finais de semana. Idosos encontraram um novo hobby. E Jonas finalmente se sentia realizado, fazendo exatamente o que sempre quis. Laura também havia encontrado seu lugar, não como herdeira, não como empresária, mas como educadora. Ela descobriu que adorava ensinar, especialmente as crianças, sobre o cuidado com a terra. Foi numa dessas tardes de aula para um grupo de estudantes que Marcelo apareceu novamente. Chegou num carro ainda mais caro que o anterior, terno impecável, postura arrogante. Laura estava ensinando as crianças sobre compostagem,
quando viu o irmão descendo do carro. Seu primeiro instinto foi tensionar, mas respirou fundo. Não tinha mais medo dele. Crianças, continuem trabalhando. Vou só falar com aquele senhor ali. Caminhou até Marcelo com passos firmes. Jonas, que estava na estufa, também viu e se aproximou, posicionando-se discretamente ao lado de Laura. Marcelo. Que surpresa! Laura. Ele tirou os óculos escuros, observando o viveiro com expressão indecifrada. Vim ver com meus próprios olhos. Ver o quê? Se é verdade. Se você realmente está fazendo isso. Ele gesticulou ao redor. Vivendo como essas pessoas. Como pessoas felizes, Laura retrucou. Sim, estou. Marcelo olhou para Jonas pela primeira vez. E você? O caseiro. Jonas, ele corrigiu, estendendo a mão que Marcelo não apertou. E agora sou sócio, não caseiro. Sócio? Marcelo riu sem humor. Minha irmã transformou milhões de herança num viveiro comunitário e ainda se orgulha disso. Me orgulho sim, Laura disse firmemente. Mais do que me orgulhei de qualquer negócio da família. Você está desperdiçando seu potencial, seu futuro. Não, estou construindo meu futuro. Um que faz sentido para mim. Marcelo ficou em silêncio por um longo momento, observando as crianças trabalhando na compostagem, os visitantes examinando as plantas, o movimento genuíno de aprendizado e alegria. Nosso pai mandou uma mensagem, disse finalmente. Não me interessa. Ele disse que se você voltar, se aceitar assumir suas responsabilidades na empresa, ele perdoa tudo. Você volta a ter acesso aos fundos familiares, às propriedades, a tudo. Laura olhou para Jonas, que a observava com expressão neutra, deixando claro que a decisão era dela. Depois, olhou para o viveiro, para as crianças, para tudo o que haviam construído. Diga ao nosso pai que agradeço a oferta, mas eu já tenho tudo o que preciso. Laura, não seja ridícula. Não sou ridícula. Sou, pela primeira vez na vida, genuinamente feliz. Ela pegou a mão de Jonas. Tenho um trabalho que me realiza. Tenho um homem que me ama de verdade. Tenho uma comunidade que me aceita. Tenho raízes. Marcelo balançou a cabeça, derrotado. Você sempre foi teimosa, desde criança. E você sempre quis controlar tudo. Desde criança. Laura deu um passo em direção ao irmão. Marcelo, eu te desejo o melhor. De verdade. Espero que você encontre sua felicidade também. Mas a minha está aqui. Por um breve momento, algo passou pelos olhos de Marcelo. Talvez inveja. Talvez respeito. Talvez apenas tristeza por não entender. Nosso avô gostaria de ver isso, disse finalmente, surpreendendo a ambos. Você acha? Ele sempre disse que você era igual a ele, que via a terra como ele via. Marcelo colocou os óculos de volta. Eu nunca entendi, mas talvez ele estivesse certo. Foi o mais próximo de um elogio que Laura já havia recebido do irmão. Ela assentiu, aceitando o pequeno gesto. Cuide-se, Marcelo. Você também. Ele entrou no carro e partiu, deixando uma nuvem de poeira na estrada. Laura ficou observando até o carro desaparecer completamente. Você está bem? Jonas perguntou, abraçando-a por trás. Estou. Melhor do que nunca, na verdade. Ela se virou nos braços dele, porque finalmente entendi algo importante. O quê? Que liberdade não é ter tudo, é escolher o que realmente importa. Jonas a beijou suavemente. E o que importa para você? Laura olhou ao redor. Para o viveiro florescendo, para as crianças aprendendo, para o homem que a amava sem condições, para a vida simples, mas cheia de propósito que haviam construído. Isso aqui, tudo isso, é tudo que preciso. Se você chegou até aqui e se emocionou com essa jornada de Jonas e Laura, deixe um like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Nos comentários, conte para nós. De onde você está ouvindo? Qual parte da história mais te tocou? E se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Obrigado por nos acompanhar até o final. Um ano depois da abertura do Viveiro Esperança, numa tarde tranquila de março, Jonas e Laura se casaram. Não foi uma cerimônia luxuosa, mas simples e significativa. Aconteceu no próprio viveiro, cercados pelas plantas que haviam cultivado juntos, com a comunidade toda presente. Dona Conceição fez o bolo. Toninho foi o padrinho. As crianças que frequentavam as aulas
Jogaram pétalas de flores que elas mesmas haviam plantado. E quando o juiz de paz os declarou marido e mulher, Jonas beijou Laura sob a goiabeira que haviam plantado juntos, símbolo de tudo que haviam construído. Não havia carros caros, vestidos de grife ou fotógrafos profissionais, mas havia amor verdadeiro, havia comunidade, havia raízes profundas e futuro promissor. E no canteiro principal, a erva da fortuna que Jonas havia deixado meses atrás floresceu pela primeira vez, suas pequenas flores brancas brilhando ao sol. Era, afinal, a sorte verdadeira, não aquela que se compra ou se herda, mas aquela que se cultiva com paciência, trabalho e amor. E assim termina a história de Jonas e Laura, do caseiro humilde que consertou um portão, da herdeira que encontrou liberdade na simplicidade, de duas pessoas que, contra todas as expectativas, construíram não apenas um viveiro, mas um lar verdadeiro onde amor e propósito florescem juntos. Porque no final, as melhores histórias não são sobre ter tudo, mas sobre descobrir o que realmente importa e ter coragem de lutar por isso.